Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. É assim que sempre iniciamos. Hoje não é diferente, muito animadas com mais esse episódio. Digo isso no plural, porque não estou aqui sozinha. Eu não sei se animada é exatamente a palavra para hoje, né? Eu tô aqui diante das minhas amigas, estamos naquele episódio em que conversamos sobre uma leitura que tem nos impactado, Ídolos do Coração, da Elyse Fitzpatrick. Você que nos acompanha já sabe disso. Você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas, acho que vale a pena você voltar lá no primeiro episódio e nos acompanhar nessa caminhada, capítulo após capítulo, nesse livro que fala sobre os ídolos do nosso coração, né? A capacidade do nosso coração de levantar ídolos que não seja aqueles que não seja em adoração ao próprio Deus, né, na verdade. E gosto muito do subtítulo desse livro. Ela diz, né, aprendendo a desejar somente Deus. Acho que o capítulo que a gente vai conversar hoje é muito sobre isso. Então seja bem-vindo à nossa conversa. Eu quero dar um oizinho para as minhas amigas queridas. Olá para vocês, Adriana, Bianca e Camila, em ordem alfabética. Olá! Oi, Bianca. Oi, oi! De novo, sempre aqui. Prosseguimos, né? Esse ano a gente fez, agora em setembro, fazem 2 anos, agora sempre na graça, fazem 2 anos que nós começamos esse podcast e essas amigas lá desde o início juntas, primeiro na jornada do contentamento e agora nessa do Ídolos do Coração. Muito bom. E chegamos no capítulo 8 deste livro, né? Um capítulo 8. Faz 2 anos já? Faz 2 anos. Fazem 2 anos. Então tá, né? É isso aí. Passa rápido. Muito bom. Passa. É sempre bom poder olhar para trás e ver quanto o Senhor acrescentou na nossa vida através desse compartilhar, através dessa experiência de gravar esse compartilhar, né? É muito interessante. Claro que não é como a gente sentar só entre nós e conversar, né? Tem sempre aquela preocupaçãozinha, porque esse áudio tá chegando aí em você, né? Que está nos ouvindo ou pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou por outra plataforma, enfim. E aí dá aquele friozinho na barriga sempre, né? Da gente não cometer nenhuma gafe. Mas a edição tá aí pra isso, né? Qualquer coisa eu corto alguma coisa. Enfim, como eu dizia, chegamos aí no capítulo 8 desse livro, cujo título é Ansiando por Deus. Falei, né, no último episódio, no episódio 11, que conversamos sobre o capítulo 7, que nesse momento a autora vem nos aprofundando no conhecimento do nosso próprio coração, né? Sendo que 2 capítulos atrás ela fala sobre a visão bíblica do coração. Eu quero repetir isso, né? Que engloba a mente, os anseios, as afeições, né? E a volição, a vontade. Tudo isso é o coração, é a visão bíblica, é a visão do evangelho sobre o nosso coração, esse centro do nosso ser, como eu sempre repito, que é muito importante porque é ali que reside os nossos compromissos mais profundos de adoração. E nós somos criadas para um propósito. Eu dizia para as minhas amigas hoje que a autora, ela costuma... É interessante que ela costuma sempre dividir o capítulo em algumas partes, né? Ela começa com um contexto bíblico, que eu vou dar agora, rapidamente. Depois ela vem falando de como Deus nos criou, de como Deus criou o nosso coração, o propósito original de Deus no nosso coração. Depois a consequência da queda, do pecado, como isso distorceu o nosso coração. E então a restauração que nós temos em Jesus. Então sempre segue essa estrutura que nos ajuda aí a entender o caminho que ela quer tomar.
E hoje chegamos para falar sobre as nossas afeições, anseios, desejos. Engraçado que a gente compartilhou que esse capítulo foi um pouco mais difícil. Eu imagino que é porque realmente é complexo para nós discernirmos, né, esses desejos, esses anseios e as motivações, né? Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente vem falando isso, sem a iluminação da palavra de Deus, nós não enxergamos o nosso próprio coração, essa é a verdade. Nosso coração é enganoso, perverso, né? Já dizia Jeremias. Então, a ideia aqui é nós caminharmos na direção da luz, de sermos iluminadas, né? E enxergarmos, muitas vezes, terrivelmente, as motivações do nosso coração. Sabe que ela começa o capítulo citando um versículo que eu amo muito, de um capítulo, de um salmo que eu amo muito, que é o 73, né? Ela diz, né? O salmista diz, não desejo outra coisa além de ti. E logo de cara, né, você lê isso, você fala, que padrão alto, Senhor, som do meu coração. A verdade é que quando a gente é alcançada por Cristo, assim, esse é o nosso desejo. O nosso desejo é desejar somente o Senhor. E sabemos que existe uma guerra no nosso coração, né, entre o nosso eu, entre a nossa luta, que a gente vai conversar aqui, tão egocêntrica, né, e a vontade de Deus para nós, que é boa e perfeita e agradável. E seguindo, assim, cada início do capítulo, né, ela traz uma personagem, e hoje a Elise nos traz uma personagem que é muito especial, né, que é Ana. Ana, a mãe de Samuel, né, a mãe do profeta Samuel. E se você abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, no primeiro capítulo você já tem ali a narrativa, né, da vida de Ana, esposa de Eucana, uma mulher estéril, cujo desejo ardente era ter um filho. Mas o que é interessante a forma como a Elise aborda, né, o contexto de Ana, o que acontece com Ana, é que ela rapidamente faz uma comparação com Raquel, a esposa de Jacó, né, que a gente viu lá no primeiro capítulo. E ela traz um panorama assim de como Raquel também desejava ter filhos, porém esse desejo ardente se tornou um ídolo no seu coração, né? Ao ponto de isso ser revelado quando ela tem um filho, no caso José, e ela não se dá por satisfeita, né? Ela diz ao Senhor, dá-me mais filhos, né? E anteriormente ela chega a dizer a Jacó, dá-me filho, senão morrerei, para entendermos aí a intensidade do desejo de Raquel. E aí sabemos a história, a narrativa, e já falamos disso, você pode ouvir lá no primeiro episódio sobre esse livro. Mas Ana vem num contexto, numa experiência diferente, porque diz a narrativa do capítulo 1 de 1 Samuel, que ela e sua família, né, Eucana tinha uma outra esposa, Penina, que tinha filhos e, enfim, provocava Ana, né? Eles vão a Siló, numa viagem anual, né, para adorar ao Senhor no templo. Então Ana se encontra muito entristecida por causa da sua esterilidade, e a Bíblia diz que ela não comia por causa disso. Então a gente imagina assim um abatimento até sobre a vida de Ana. E o versículo 10 do capítulo 1 diz que ela tinha alma amargurada. Mas diz que ela fez o quê? Ela orou ao Senhor e chorou muito. A narrativa diz que ela foi ao templo, né? E ela se derramou aos pés do Senhor em oração, uma oração ali fervorosa, uma oração em silêncio, balbuciando mesmo, né, diante de Deus, assim, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, né? Essa história é tão famosa, e ela diz, não, eu não estou embriagada, eu estou angustiada, né, porque tenho derramado um desejo sobre o Senhor. E o que eu acho interessante, né, porque a Elise traz a ideia de que Ana teve uma postura diferente de Raquel, né? Ela não estava expressando uma indignação e exigindo de Deus um filho. O
Os seus desejos estavam centrados no Senhor, diz ela, e por isso ela derramou o coração diante dele. É como se Ana tivesse ido para o lugar certo, né? Ido diante do Senhor e derramado esse desejo diante do Senhor. Eu até me lembrei quando eu lia isso, né? E acho que em algum momento a gente pode falar sobre isso também nesse episódio, de forma prática, o quanto a oração, que é esse derramar da nossa alma diante de Deus, é um recurso que nós temos para realinhar o nosso coração, realinhar os nossos desejos, né? E eu lembrei disso porque nós temos aqui o catecismo em casa, né? O catecismo Nova Cidade, e a pergunta 38 do catecismo é: o que é oração? E ele responde, né? A oração é derramar nossos corações a Deus em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. E até cita, né, a referência ao Salmo 62, versículo 8, que diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então é a ideia de que a oração nos coloca de novo no lugar onde Deus reina, no lugar em que nós enxergamos novamente que Deus é o nosso refúgio, Deus é o centro da nossa vida. Então eu achei muito interessante isso, me encorajou muito. E de fato é o que eu tenho experimentado, assim, e a gente precisa lançar mão muito mais desse recurso que nós temos no Senhor. Nós, por meio de Jesus, podemos nos derramar diante do nosso Deus e sermos realinhadas. Então a Elise diz que Ana entregou esse desejo ao Senhor. E, inclusive, ela fez um voto ao Senhor. Ela entregou-lhe o anseio do seu coração. A Bíblia diz que quando ela terminou, inclusive, essa oração, ela estava transformada. Ela já não estava mais abatida. Ela comeu e o seu rosto refletiu esse realinhar, essa entrega, né? E segue a história, né? O Senhor a abençoa com um filho e ela dá o nome de Samuel, que significa eu o pedi do Senhor. Inclusive que relembra, né, o tempo todo que Samuel pertencia ao Senhor. Ele veio do Senhor, ele pertencia ao Senhor. Um desejo entregue, não para minha própria satisfação, não para o meu próprio controle, para os meus planos, para minha glória, para minha reputação, um desejo que eu entrego para a glória do Senhor. Então isso falou muito comigo e nós vamos seguir, né, hoje nesse sentido, assim, do como nossos desejos, né, têm os anseios, né, porque Deus nos capacitou com essa característica, né, de ansiarmos, de termos desejos, e qual o propósito de Deus sobre isso. O que o pecado fez com o nosso coração e como Jesus nos restaura. E assim nós vamos seguir essa conversa. Eu quero começar, inclusive, falando com a Adri sobre isso, né, Adri? Assim, fala pra nós, assim, qual é, né, o propósito de Deus ao nos criar com essa capacidade de termos afeições, desejos, anseios. O que você fala? Então, lendo esse capítulo, né, e especialmente refletindo sobre essa questão do propósito de Deus em nos criar com esses desejos, né, eu fui atrás de procurar no dicionário o que era o desejo em si. E aí o desejo é uma aspiração. É esse querer, esse ter vontade. Tinha até assim uma partinha que falava, é a expectativa de possuir ou alcançar algo, né? E em contrapartida, na Bíblia a gente pode encontrar dois significados do desejo. Um é concupiscência, né? Que são dois termos que são usados. E o outro é cobiça. A concupiscência, que a autora refere isso, está mais relacionado com o desejo sexual. E a cobiça está mais relacionada com paixão, né? Com um desejo intenso. E é interessante, porque paixão, no dicionário,
tá como desejo imoderado. É um desejo que não tem moderação, né? Sim. A gente pode ver o uso desse termo, né, do desejo, que é usado como cobiça, lá em Tiago 1,14, né? Sim. Olha que interessante, na NVI fala assim: cada um é tentado quando atraído. Na verdade, eu acho que eu misturei duas versões, mas tudo bem. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, olha que interessante, né? A cobiça entraria no lugar desse mau desejo. E aí, esse mau desejo tem mais relação com não tem relação com ele ser lícito ou não. Tem relação com a motivação do nosso coração. Sim. E Tiago 4, 2 e 3 fala assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. E aí depois, seguindo, fala: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, né? Sim. Então tá aí a motivação do mau desejo, né? Sim. E aí, olha só que interessante, né? Você acabou de falar sobre essa questão da oração, né? De como a oração orienta, né, os nossos desejos. E olha o que esse versículo fala: não tem porque não pedem. Ou seja, como que a gente fala com Deus, né? Em oração, né? Mas quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, né? Sim. Então, é essencial realmente, né? Essa oração para reorientar esses nossos maus desejos, né? Sim. E aí vem a pergunta, né? Então, desejar é algo errado? Sim. Hoje o Vitor falou assim para mim: mãe, por que Deus já não escolhe as coisas pra gente? Ia ser tão mais fácil, a gente não ia errar. Pois é, né, filho? Que coisa! Mas Deus nos criou de maneira perfeita lá no Jardim do Éden, né? De maneira a desejar de forma que o agradasse, né? E não, desejar é algo bom, né? Até ela faz referência lá quando Jesus diz: tenho desejado muito comer essa Páscoa com vocês, né? Paulo também, em Filipenses, né, tinha o desejo de partir e estar com Cristo, Sim, né? sim. Então, desejar não é o problema. Então, o problema é um mau desejo, né? Da onde que ele surge? Porque se existe um desejar bom, da onde que vem o desejar mal? Sim. A autora fala o seguinte: embora o desejo em si nem sempre seja pecaminoso, pode dar origem ao pecado se for excessivamente valorizado. E aí a gente volta lá na paixão, né? No desejo sem moderação. E algo moderado, segundo o dicionário, ser moderado é ser prudente. Olha só que interessante, né? Quem nos concede essa prudência, né? Sim. Então aí algumas perguntas já para a gente entender qual que é então o propósito do Senhor em nos criar com desejos, né? E aí, então como isso acontece, né? Como que esse desejo fica excessivamente valorizado, sem moderação, né? Sim. Quando a gente transfere, né, a nossa confiança, a nossa salvação, o nosso maior amor a algo ou alguém que não seja Deus, a gente vai voltar ao título desse livro, né? A gente faz o quê? A gente cria um ídolo. E aí esse desejo bom, que pode ser bom, né? Ele passa a ser um mau desejo, porque ele se tornou um ídolo no nosso coração. Sim. Né?
e ele nos leva a pecar, né? Porque aí a gente deseja ele mais do que a gente deseja o próprio Deus, né? E agradar a Deus. E como você disse, né? A história de Ana, por exemplo, né? Ela tinha um desejo, né? Ela queria um filho, mas qual era a motivação? Era para adorar a Deus. Sim. E aí a autora ela faz essa relação com Raquel, né? Raquel também desejava um filho, também era algo lícito, como Ana, né? Porém, aquele desejo do filho no coração de Raquel ocupou o lugar do Senhor. Sim. Né? Sim. E aí se tornou um mau desejo, né? Então ela ainda fala assim: seus desejos podem não ser moralmente errados em si, mas o lugar de proeminência que ocupam em seu coração pode torná-los errados. Sim. Né? Sim. Então o nosso coração ele tem níveis, né? Vamos colocar aí uma escadinha, né? Como se fosse primeiro, segundo, terceiro lugar, se é que isso existe. Mas a gente costuma dizer, né? O que ocupa o primeiro lugar em nosso coração? O que tem ocupado o primeiro lugar no nosso coração? Então essa proeminência, né? Que os desejos, sem a gente perceber, vão ocupando, ele vai subindo mais um passinho, mais uma... vai ocupando mais um espacinho no nosso coração, e quando vê, ele já ocupou o coração todo, né? É algo às vezes sutil, né? É algo sutil desse mau desejo, né? Desse ídolo. E é claro que existem desejos maus e ponto final, né? Por exemplo, desejar o cônjuge do próximo. Sim. É pecado, é mal, não se fala mais nisso, né? Sim. O que nós estamos falando aqui é sobre bons desejos que se tornam maus desejos, dependendo o que lugar eles ocupam no nosso coração. Importante, né? Importante. Mas, voltando lá ao início, né, da pergunta e da conversa, e até do questionamento do Vitor hoje para mim, ele nem sabia sobre o que a gente ia falar. Então, mãe, mas né, por que a gente deseja então? Né? Por que Deus já não escolhe, tá tudo certo, vive todo mundo bem? Né? Eu falei, filho, calma. Né, calma, Deus tem propósitos para isso, né? Sim. E, na verdade, olha só que interessante, né? Ela... no meio aí, né, desse capítulo que a gente está lendo, ela fala uma coisa que talvez, se você ler assim de bate-pronto, todo cristão já sabe. Mas a hora que você lê, você fala, opa, que responsabilidade, né? Que o quê? Que todo cristão, né, ou seja, que reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é capaz de ter desejos santos. Sim. Ele é capaz de ter bons desejos. E aí, como você mesmo iniciou aqui a nossa conversa, é graça do Espírito Santo, né? Em endireitar as nossas veredas e os nossos caminhos, né? E destronar os nossos ídolos, né? Quebrantar o nosso coração mesmo. Mas, pela graça, é possível. Em Efésios 2:3 fala assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, a gente vivia fazendo isso, mas agora em Cristo, a gente não precisa mais buscar essa satisfação pessoal, buscar essa adoração, né, a algo ou alguém que não seja o Senhor, né? Sim. Então, quem inventou o desejo, né, quem inventou essa história da gente poder escolher, foi o próprio Deus. E a gente precisa lembrar que Deus não erra, né? Sim. No plano original,
de Deus, que era tudo perfeito, ele criou lá Adão e Eva com um propósito específico. E eu lembrei também, Li, do Catecismo de Westminster, né? E aí a pergunta que fala: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade? Qual é o propósito, né? Sim. Qual é? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, Sim, né? sim. E é muito interessante porque ela vai fazendo um paralelo, né, de como Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, Sim, né? sim. De como eles não eram um mini-Deus, né? Eles eram um reflexo de Deus, né? E aí ela começa, né, falando assim como Deus, Adão e Eva tinham a capacidade e o desejo de, né? E aí ela vai comparando, governar, serem férteis ao se reproduzirem, Sim. amar o trabalho, subjugar a natureza, buscar sustentar a vida, apreciar e criar beleza e ordem, descansar no trabalho, alcançar união, de ser um só, mas mantendo a sua singularidade como a Trindade, né? Desfrutar de um relacionamento e união um com o outro, né? Sim. Por meio da comunhão amorosa, do alegre serviço e da adoração sincera. E aí ela acaba, né? A última frase eu achei bem interessante. Ela acaba assim como Deus. Aí ela não usa mais a capacidade e o desejo. Ela usa, tinham prazer. Tinham prazer em se regozijar nele, ao refleti-lo para toda a criação. E aí eu acho que aí tá, né, o propósito da criação, né? Quando o Senhor criou tudo, né? Ele criou os céus, ele criou a terra, ele colocou as plantas, os animais, mas quando ele criou Adão e Eva, ele soprou, né, o fôlego da vida. Isso a Indrica que fala, né? Que é o Nefesh, né? O Jonas Madureira, na verdade, né? Ela cita o Jonas Madureira. Na verdade, ela faz referência a ele, né? O homem se torna esse ser vivente, então ele tem uma alma, né? Ele é diferente de toda a criação, né? Porque agora ele tem esse desejo, ele tem esse anseio, né? E ele cria o homem com esse anseio que nada aqui vai poder satisfazer. E nada aqui vai poder dar o prazer que a gente tanto busca, a não ser o próprio Deus. E aí ela encerra, eu vou encerrar a minha fala, apesar de ter escrito outras coisas aqui, mas eu acho que é isso, né? Sim. O que é o mais maravilhoso do propósito do Senhor. E aí ela encerra com esse parágrafo. Como coroa da criação divina, Adão e Eva receberam a capacidade e o desejo de ter uma vida feliz, repleta de adoração, comunhão e trabalho. É difícil imaginarmos a glória e a alegria intensa que vivenciavam ao trabalharem juntos, cultivarem o jardim e caminharem com o Senhor no final da tarde. Haviam sido projetados por Deus com perfeição para encaixar-se no lugar definido para eles. E isso lhes dava prazer. Que privilégio, né? Que privilégio, mas que bênção também saber que em Cristo e com o poder do Espírito Santo a gente pode desfrutar dessa alegria e desse prazer exclusivamente no Senhor, né? Sim. Muito bom, muito bom. Acaba aí no final, assim, até acho que
direcionar para essa restauração que nós temos em Cristo, né? Mas você falando, eu lembrei hoje que eu ouvi com as crianças o capítulo 17 de Mateus, sobre o Monte da Transfiguração, e a voz que os discípulos ouvem, a voz do céu, né, diz: este é o meu filho amado, em quem... E a gente estava ouvindo na paráfrase da mensagem, né, ele fala: em quem está a alegria da minha vida. Então, é maravilhoso, né? A nossa semelhança, assim, Deus nos conferia nessa semelhança com Ele, né? E essa ideia de que... Aí eu lembro de Colossenses 1, aquele capítulo de Colossenses 1, a supremacia de Jesus, né? Que revela, assim, Ele no centro de toda a criação, né? E como só isso, só Jesus no centro, traz ordem à vida. E nos capacita, então, a desfrutar com prazer das coisas que nós temos, né? A Ká tem ela sempre cita uma frase, eu não sei de quem que é, Ká. Contentamento faz com que... Fala aí. É uma profunda satisfação na vontade de Deus? Não, o contentamento faz o que eu tenho suficiente. O que é? Suficiente, é verdade. Como que é a frase, Camila? Vai pesquisando aí o que é, Camila. Porque vai, acha, você fala na sua vez. Tá bom, gente. Daqui a pouco a Camila fala. Ajuda a gente com essa citação. Muito bom, Dri, obrigada. E você, Bi, assim, você ficou com a parte pesada do negócio, né? Porque a pergunta que eu tenho pra você é justamente, então, o que aconteceu? Como que a queda, o pecado distorce esse propósito original de Deus, né? Distorce os nossos anseios e os desejos do nosso coração. Ai, pode sair correndo agora? Não. Então, eu gostei, só um comentário antes de eu começar a minha parte. Quando a Adri estava falando de ser moderado, eu lembrei daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 6, no versículo 12, ele fala: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, sabe? Sim. Cadê? Aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uhum. Né? Muito, muito legal essa questão de a gente ter as coisas à nossa disposição, do desejo ser lícito, mas quando a gente se deixa dominar por esse desejo, é que se torna pecaminoso, né? Mas vamos lá para minha parte agora. Só um comentário. Muito bom. Você já tem pouca coisa para comentar? Pouca coisa. Quase nada. Não, mas eu vou precisar da ajuda de vocês hoje. Tá. Beleza. Eu vou pegar uma partezinha ali do final que a Adri estava falando. Porque a gente dá... Não sei vocês, mas eu sempre passo meio batido, né? E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus nos criou. Beleza. Próximo, e aí? Mas a gente deixa passar uma coisa muito importante, que, poxa, se Deus nos criou, se Deus criou o homem, a sua imagem, né? Então a gente deveria olhar para ele. Sim. Para entender como que as coisas funcionam. E Adão e Eva, eles tinham sido projetados por Deus com essa perfeição. É uma perfeição que muitas vezes escapa à nossa mente. Porque eles se encaixavam no lugar onde Deus tinha projetado para eles viverem. Uhum. E isso, como a Adriana comentou de maneira maravilhosa, lhes dava prazer. Sim. Né? Sim. Mas aí o que acontece? O capítulo 3 de Gênesis acontece, infelizmente. A felicidade de Adão e Eva chegou ao fim quando eles desobedeceram. O pecado entra em cena e uma coisa que a gente deixa passar também é que o pecado ele não traz só morte física, não traz só morte espiritual, mas traz uma distorção nos desejos. Também traz uma desfiguração da criação perfeita de Adão e Eva. E isso foi passado para nós. Sim. Desde a queda, então, pensando nessa questão do coração e do desejo, desde a queda, o coração do ser humano ele ficou distorcido. E como diz, eu mesma já citei esse versículo um monte de vezes
nessa temporada, vocês mais outras tantas. Como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele ficou incuravelmente doente e perverso. E a gente vive como se estivesse tudo bem. E aí, ela citou um versículo que toda vez que eu leio ele, eu fico meio assustada. Acho que não tanto quanto Jeremias, quando eu leio Jeremias, né? Mas ela falou assim, todas as intenções dos pensamentos se tornaram continuamente más. Sim. E aí ela cita Gênesis 6, o versículo 5, ele fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal em todo o desígnio de seu coração. Sim. Todo. Continuamente e todo. São as duas palavras que saltam para mim desse versículo. Sim. Ai, socorro, Senhor. Beleza. Então, o problema dos nossos desejos é simples, básico e pontual. O coração, como a gente falou no episódio anterior, é a fonte, né? A fonte da nossa vida, né? O centro do nosso ser. O coração, que é essa fonte, sim, se tornou uma fonte da qual flui todo o pecado. O nosso coração deixou de ter Deus como centro e se tornou o centro. Nós nos tornamos autocentrados, vivendo para refletir e buscar a nossa própria glória. O nosso coração, ele se tornou centrado em si mesmo, para refletir, para buscar a nossa própria glória, ao invés de refletir e buscar a glória de Deus. Confiamos em nosso próprio entendimento, ao invés de nos submetermos a Deus. Sim. E, essa tragédia toda que eu falei aqui, talvez não seja tão palpável assim em como a gente vive a nossa vida, porque isso daqui todo mundo já sabe, né? A gente tem falado bastante disso, mas como que isso afeta, sim, né? Sim. E ela separou alguns pontos, né? Algumas formas pelas quais o propósito de Deus foi distorcido pelo pecado, e é aqui que entra a ajuda de vocês, tá? Eu vou citar algumas coisas e, por favor, fiquem à vontade para comentar no meio. Sim. Porque são algumas bastante formas. Que, assim, essas formas, elas tratam de áreas da nossa vida. E eu achei bem interessante porque são maneiras muito práticas da gente identificar a distorção do pecado, né? Vamos lá. Sim. O desejo de governar. Qual que é a distorção, né? A Adri falou no começo que o Senhor nos criou, né? O Senhor criou Adão e Eva com o desejo de governar, e ela foi falando várias coisas. E sim, engraçado que ela falou todas as coisas que eu vou comentar aqui, tá? Então, se liga aí, ó. O desejo de governar. Em vez de governar a criação para a glória de Deus, esse desejo do ser humano passou a ser voltado para si mesmo, né? Sim. De novo, lembrando, o Senhor deixou de ser o centro dos nossos desejos e nós somos agora o centro dos nossos desejos. E qual que é o resultado disso daí? Homens e mulheres exercem domínio sobre outros de forma pecaminosa. São cruéis, são exigentes, apegados ao poder, sedentos por respeito e apreciação, né? Talvez, uma coisa interessante que a gente pode pensar, talvez isso não se aplique ao trabalho, né? Porque aqui a ideia é voltada mais ao trabalho. Mas se a gente for olhar a consequência, né, qual que é o resultado dessa distorção, a gente vai se identificar com algumas coisas aqui. Talvez não na área do trabalho, mas em outras áreas. Numa área que a gente tenha mais domínio, assim, mulheres, assim, podem ser dessa forma no trabalho, mas também podem ser assim dentro de casa. Sim. Onde elas têm o domínio,
servir e se submeter não é algo atrativo. Então, aí já me identifiquei aqui algumas coisas. Beleza, próximo. O desejo por união física. Uhum. Qual que é a distorção? Em vez de desejarmos usar a nossa sexualidade para a glória de Deus como forma de refletir a unidade de Deus, fortalecer a união e gerar filhos que amem a Deus, nós idolatramos o sexo. Uhum. E qual que é o resultado disso daí? Desconsideramos o relacionamento. Uhum. Nos curvamos diante do prazer e do poder. Apreciamos relacionamentos egocêntricos, ou seja, buscamos relacionamentos que vão nos favorecer. Sim. Porque, afinal de contas, nós somos o centro. Exaltamos a união física e superficial. Desvalorizamos a pureza e a nobreza do relacionamento. Então, a gente abre mão de princípios para conseguir aquilo que o nosso coração deseja. Uhum. Buscamos construir o nosso próprio reino. Veja só. Os filhos. E eu coloquei um comentário meu aqui. Quando se tem filhos, e nem vou entrar muito na questão do aborto e da ideologia de gênero. Tá. Não vou nem entrar nisso daí. Uhum. Mas, porque daria pano pra manga aqui, hein? Sim, com certeza. Essa é uma distorção, o aborto e a ideologia de gênero né, uma distorção bem absurda. Sim, porque basicamente leva o desejo ao centro, né? Uhum. Exato. Tipo, eu determino quem eu vou ser. O que eu quero. Eu determino aquilo que eu quero, meu corpo, minhas regras. Né? Os filhos, quando se tem, eles se tornam meios para melhorar o nosso currículo. E eu achei interessante isso daqui, porque eu não tenho filhos ainda, mas quantos testemunhos eu conheço de pessoas que sentem essa pressão dos pais, essa expectativa que é criada em cima das realizações dos filhos, né? Para que sejam conformes a expectativa que os pais criaram em cima deles. Sim. Ou seja, os filhos não são para glorificar a Deus, e sim para glorificar a nós mesmos. Nada, vocês estão mal quietas. A gente tá concordando? É sério? Também. Ok. O trabalho para agradar a Deus. Veja só, tem muito a ver com esse desejo de governar, mas a gente vai ver desdobramentos um pouco mais profundos aqui. Em vez de desejarmos subjugar e aprimorar a natureza por meio do trabalho físico e intelectual, nos tornamos egomaníacos. Percebe que toda vez a distorção é exaltar o objeto em si, seja a união física, seja o poder de governar, seja o trabalhar, é sempre exaltando o ponto, né? Não usar isso para a glória de Deus. Sim. Qual que é o resultado disso? Buscamos alegria no respeito dos outros. Nós queremos ser respeitados. E ai daquele que não nos respeitar. Temos prazer nas riquezas. Somos desejosos por segurança, conforto e relevância. Confiamos em nossas aptidões. Digo mais. Colocamos a nossa identidade naquilo que somos capazes de fazer. E aí vem outro desdobramento. Quando falhamos, é terrível, é devastador, porque quem nós somos está ali, naquilo que nós fazemos. Rejeitamos a dependência em qualquer outro além de nós mesmos. E aí, eu me identifiquei com isso daqui, porque eu tenho muita dificuldade, uma das dificuldades enormes que eu enfrentei quando eu voltei para a igreja, e eu entrei na liderança dos jovens, era delegar. Porque eu queria que as coisas fossem feitas do meu jeito. Nossa, isso é muito difícil, gente. Sim. Ok. Olha, isso aqui é terrível. Enganamos os outros para obter lucro. Então, procuramos formas de obter vantagem. Tirar vantagem da situação a despeito do que vai acontecer com o outro. Sim.
nos tornamos escravos do relógio. Ou nos tornamos preguiçosos. Sim. E servimos ao sono e ao conforto. Nós desejamos riqueza sem trabalhar. O pecado, ele é realmente incoerente, né? E a gente só consegue perceber isso quando o Senhor, pela sua graça, abre os nossos olhos. Desperdiçamos o tempo que Deus nos deu e procuramos nos justificar por nossos esforços. De novo, a nossa identidade na força do nosso braço. Sim. O consumo da criação. Qual que é a distorção disso daí? Em vez de desejarmos usar os recursos da criação que nos foram dados por Deus para promover a vida e refletir a nossa dependência de Deus, colocamos os nossos prazeres na consumição, no consumo da criação acima de Deus. Ou seja, é realmente tirar Deus do lugar dele e colocar as bênçãos dele acima dele. Sim. Né? E qual que é o resultado disso? Comemos e bebemos exageradamente. Vivemos de forma cobiçosa. Devastamos insensivelmente a natureza para o nosso próprio prazer. Redundante, parece, né? Eu sinto que eu estou sendo meio que chovendo no molhado, mas eu acredito que essas coisas se apliquem a momentos da nossa vida e é importante a gente falar para ficar gravado mesmo, né? Mulheres. Bem que hoje em dia alguns homens também estão assim. O desejo por beleza. Distorção. Em vez de desejarmos a beleza e a ordem da criação para a glória de Deus, idolatramos a aparência. Qual é o resultado? Queremos ser adorados por nossa beleza e criatividade. Idolatramos o corpo, pagando um alto preço para nos tornarmos perfeitos. Idolatramos as casas, as roupas, os carros ou qualquer outra coisa que reflita a nossa glória, a nossa beleza e o nosso valor. A nossa identidade não está mais em Deus aqui. A nossa identidade está naquilo que a gente pode construir com as nossas próprias mãos. O anseio por descanso. Qual é a distorção? Em vez de desejarmos um tempo de comunhão repousante e afetuosa com o nosso Criador, usamos o nosso tempo de descanso para fazer uma porção de atividades ímpias. Resultado: gastamos o tempo de descanso de forma fútil. Idolatramos o ócio. Sim. Nos tornamos egocêntricos, obviamente, e podemos até passar a odiar o trabalho. Desejando demasiadamente o descanso, a gente pode até ter um sentimento de raiva ou insatisfação com o trabalho que nos, entre aspas, rouba o descanso. É fato. O desejo por união, e essa lista aqui é interminável. Distorção. Em vez de desejarmos uma união que reflita a relação dentro da Trindade, desejamos que ela mostre o nosso valor. Isso aqui é perigoso demais. Qual é o resultado? Idolatramos a ideia de sermos amados. Então, por que eu vou procurar qual que vai ser meu critério para procurar um namorado? Se ele me faz feliz. Qual que vai ser meu critério para casar, para permanecer no casamento enquanto eu estiver feliz? A minha felicidade é o que determina a minha união. Focamos em nossos próprios desejos, exigimos que os outros nos valorizem e nos respeitem. Não gostamos de ceder. Lutamos por domínio. Somos manipuladores para conseguir o que queremos. Desprezamos as diferenças e queremos que o cônjuge seja conformado à nossa imagem. Ou, ao contrário, temos medo das diferenças e nos moldamos à imagem do cônjuge. A comunicação com palavras indelicadas, amargas e cheias de raiva. Sim. Imaginamos que a nossa justificação, de novo, uma questão aí de identidade. Imaginamos que a nossa justificação está no quanto somos amados e valorizados pela outra pessoa. Ai, tá doendo já. Vocês estão com dor aí? Porque aqui tá difícil. Vamos lá. O desejo por ter amigos.
Qual é a distorção? Em vez de desejarmos relacionamentos com os outros, com comunhão, união para glorificar a Deus e como meio para amá-los e servi-los, por amor a Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, nós desejamos ter amigos para nos sentirmos bem a respeito de nós mesmos. Sim. Qual é o resultado? Cara, eu me vi tanto nisso daqui. Desprezamos e tememos a pessoa isolada que não se encaixa. Então, a ideia de não sermos parte de algum grupo, ela é tenebrosa. Horrível. Sim. E por causa disso, abrimos mão dos nossos princípios para fazermos parte de algum grupo. Para ter essa sensação de pertencimento. Colocamos a nossa identidade nesse grupo e quanto mais poderoso, melhor. Quanto maior o poder de influência que esse grupo tem, melhor é. Nossas motivações são ímpias, como a Adriana colocou, sabiamente. Pode nos levar a desperdiçar o nosso tempo e nosso dinheiro. Pagamos um preço alto. E isso daqui revela, obviamente, temor a homens. Essas são as formas que o pecado... Algumas formas, não são todas. É claro que existem outras formas e podem existir outros resultados dentro dessas formas que eu falei, por isso que eu deixei aberto aí, mas vocês quiserem concordar comigo, então amém. Não é exaustivo isso daqui, tá? Sim. É só um direcionamento de como podemos pensar. Qual é o propósito principal do homem? Eu acho que todas essas formas que eu citei aqui revelam o nosso maior desejo. Sim. De glorificar a Deus e ter prazer em cumprir a sua vontade. Esse desejo ele foi desfigurado a ponto de se tornar quase irreconhecível. Desde a queda, o nosso desejo, o desejo fundamental da humanidade, passou a ser o de glorificar a si mesmo, ter prazer em si mesmo, ao fazer aquilo que supostamente lhe trará felicidade. Por causa do pecado, o homem deixa de buscar a sua verdadeira e única fonte de felicidade. E aqui eu lembro do Salmo 42. Esse salmo explicou para mim essa questão do vazio, que muitas vezes a gente ouve, né? O vazio, né? Muitas vezes a gente escuta. O vazio do homem é do tamanho exato de Deus. Salmo 42, o salmista fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sim. E sem Ele preenchendo nosso coração, nada disso daqui vai estar em ordem. Sim. Né? Sim. Nós sempre teremos o desejo de nos dedicar a alguma coisa. Nós sempre teremos o desejo de adorar alguma coisa, de valorizar o trabalho de alguma forma, ou nós teremos desejos por relacionamento, isso porque Deus gravou esses desejos em nossa alma. Mas agora eles estão distorcidamente autocentrados. Sim. E, porque nós fomos criados à imagem de Deus, o ser humano ainda tem alguns resquícios do próprio Deus. Mas em todos os nossos relacionamentos, todas as nossas formas de adoração, o trabalho, tudo se tornou idólatra, porque a gente troca a criação de Deus, aquilo que fala em Romanos 1, né? Sim. Nós adoramos a criação ao invés do Criador. Isso. Nós somos governados por desejos idólatras. Não há saída. Não tem como fugir disso. Essa é a realidade da vida humana. Sim. Sem a intervenção de Deus, por meio de Jesus Cristo, os nossos desejos permanecem irremediavelmente danificados. Se Deus não fizer algo,
Cara, isso me deixa pasma. Se Deus não fizer algo, não tem como termos desejos piedosos. Sim. Não somos escravos de desejos idólatras. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente trabalhe nisso, toda a nossa dedicação, toda a nossa disciplina em buscar alguma justificação, nós jamais vamos recuperar as nossas aptidões e os desejos sem pecado. Enfim, Deus nos expulsou do paraíso e nós estamos proibidos de voltar. A nossa única esperança é nascer de novo. E eu achei muito legal o que ela falou aqui. Veja bem, como que a gente nasce de novo? A imagem do homem perfeito apenas, que é Jesus Cristo. Porque ele foi quem cumpriu perfeitamente o seu papel na criação. Sim. E nós precisamos receber dele a declaração justa de ter vivido para a glória do Pai. E como que nós podemos renascer? Né? Ela fala que a gente precisa entrar em outro jardim. E tem uma nota de rodapé nessa parte que ela fala: não é estranho que não é estranho que Jesus tenha sido crucificado no jardim. Sim. Nós precisamos nos arrepender não de coisas pontuais, tipo, o meu trabalho me consome, ou então eu tenho temor a homens. Enfim, nós precisamos nos arrepender do desejo de roubar o lugar de Deus. Precisamos fazer morrer os velhos desejos e buscar novos desejos piedosos. Sim. A vida e a morte de Jesus, e nós precisamos crer nisso, ela é suficiente para nos libertar da nossa velha natureza. E aos poucos nos recriar a imagem dele. Só ele pode fazer isso, porque foi ele quem cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Então, nós precisamos dessa sequência: crer na perfeição de Jesus, permanecer nele, buscando união e dependência, e renovando toda vez, né? Efésios 4 fala do despojar e revestir. Sim. Né? Despojar da velha criatura e se revestir da nova criatura. Exato. E aí, em sequência, pela fé, procurar seguir os mandamentos de Jesus. Amém. E a gente precisa crer que Deus vai trabalhar em nossos corações para nos tornar capazes de abrir mão dos nossos desejos egoístas. Porque, como eu falei, não tem saída. Se Deus não mudar o nosso coração, nós não teremos desejos piedosos, nós não teremos essa motivação diferente. Nós não faremos as coisas motivados pelo amor. Sim. E tem um detalhe: embora a gente receba um coração novo depois que a gente confessa que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a gente se converte, embora a gente tenha recebido esse novo coração, nós não podemos confiar nele por causa daquilo que está escrito em Jeremias. Precisamos analisar cada um de nossos desejos e nos perguntar se eles cumprem os propósitos de Deus em Cristo. E ainda que eles cumpram, como o desejo de Ana, era lícito ela desejar ter um filho. Mas nós precisamos nos perguntar se esse desejo ocupa ou não o primeiro lugar em nossos corações. Sim. E é isso. Durmam com esse barulho, galera, porque eu vou ter que dormir. Sim, obrigada, Bi. A verdade é que temos aí, né, uma importante lista, né, que a gente pode aí ter de exemplos práticos de como os nossos desejos e anseios, por causa do pecado no nosso coração, distorcem o propósito original de Deus. Então, obrigada, Bi, porque de alguma forma você que está nos ouvindo, eu acredito que, se não em um exemplo, mas em alguns exemplos, como eu digo que foi comigo, né? Deus fale ao seu coração e te revele aí a necessidade desse reordenar da sua adoração, principalmente, né? E claro que tudo isso aponta, né,
Esse é o caminho da graça, né? A gente vê a nossa miserabilidade, e então a graça, através disso, nos revela a esperança. E que esperança é essa? Como nós podemos ter essa restauração dos nossos anseios e desejos, né? Que é a pergunta que eu quero terminar na sua conversa, fazendo para Camila, né? Então, Cá, como que Cristo, né? A gente já vem falando isso desde o início, mas Cristo é o único caminho para restaurar os nossos desejos e anseios para o propósito original de Deus para nós. Vamos lá. Vamos lá. Eu fui buscar no dicionário um pouquinho para entender primeiro a questão de o que é desejar, que diz que é dedicar esforços em relação a algo, se empenhar. E ansiar é um desejo intenso por alguma coisa ou por alguém. Sim. E é interessante que, assim, quando a pergunta fala, né, o propósito original de Deus, as meninas falaram um pouco, e a gente sabe e já ouviu que é glorificar a Deus através das nossas vidas, né, e nos alegrar nele. Sim. Em Isaías 43:7, vai falar que todo que é chamado pelo meu nome é quem criei para a minha glória. Então, este é o nosso propósito, né, que Deus no começo lá, ele criou. Sim. Mas aí o que acontece no meio do caminho, mesmo quando a gente entende de fato essas verdades, né? Crendo que a minha vida é para ele e é dele. Sim. E acontece que, é o que a Bianca falou do nosso coração, que a gente vem falando mesmo, coração pecador e enganoso, que faz com que os meus desejos e anseios pelas coisas tomem o lugar de Deus. E que muitas vezes me fazem até questionar a Deus. Sim. E aí a gente viu que a Bianca, ela refletiu sobre as formas, né? Algumas formas das quais o propósito de Deus foi danificado pelo pecado. Então eu não vou repetir, tá? Sim. Mas eu quero, assim, pensar nisso de uma forma que, como a Adri falou também, os desejos que nós temos muitas vezes são lícitos, né? Sim. E esses que são o que mais pega, que é lícito. E mesmo ele sendo bom, a gente sabe que se torna ruim quando vão tomar o lugar de Deus. Sim. E diante disso, a gente lembra, né, e vale lembrar que Deus se alegra e Ele deseja que nós voltemos para Ele. Sim. Ele nos mostra como esses anseios, eles são vazios, no sentido de que vai nos trazer uma alegria momentânea, mas não é uma alegria eterna. Sim. Porque Ele é a fonte e a satisfação de toda a nossa alegria. Então, na verdade, o meu anseio, né, que a gente viu que é esse desejo por alguma coisa ou alguém intenso, tem que ser e deve ser por Deus. E não pelas coisas que Deus pode me dar. Sim. Então, o meu anseio vai ser por Ele. Sim. A Bianca citou o Salmo 42, que eu também pensei nesse salmo, porque ele é demais, né? Como ele fala. Porque ele fala, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sim. Então, na verdade, Deus, né, é de todos o mais verdadeiro, profundo e fundamental. É Ele que vai ser o mais primitivo, porque Ele é o primeiro e o original de todos. Então, quando eu anseio por Deus, né, como o salmista diz, esse ansiar, na verdade é conhecê-lo mais, crer no seu amor, ter uma comunhão com Ele, confiar nele, é algo que é singular. Sim. Porque não vai nos dividir, não vai nos oprimir, na verdade vai mais nos completar e nos dar a esperança que a gente precisa. Sim. E de fato é isso, né? É o fato de estarmos satisfeitos em Deus. Então aquela frase da Nancy Wilson quando diz que o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Eu me satisfaço naquilo que Deus tem para mim, não naquilo que eu desejo e anseio. E é mais, né? Na verdade a essência desse estar satisfeita é de fato amar a Deus em primeiro lugar. Sim. E é interessante porque quando a gente tem essa satisfação no Senhor, eu louvo a Deus, não porque eu apenas o adoro,
mas porque eu me sinto tão satisfeita nele que vai gerar essa atitude de louvor em mim. Então é mais profundo até do que a gente simplesmente muitas vezes faz. Sim. Né? A minha forma de glorificá-lo, quando a gente fala, você foi feito para glorificar a Deus, às vezes fica muito raso. Sim. Porque na verdade é algo tão profundo. Sim. Porque é o fato de termos o prazer sim. de estar na presença do Senhor. É algo que nos faz querer agradá-lo. É a frase do John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E aí, sem interesse. Eu não vou fazer isso porque eu quero algo. Porque eu estou atrás de alguma coisa. Então, a gente, no começo, fala sobre a Ana. E a diferença dela e de Raquel nas duas, no mesmo desejo, mas Sim. a postura delas de forma diferente. Sim. E muitas vezes é assim que a gente age. Nós oramos, desejamos algo, mas estamos orando errado e pedindo errado, porque não é realmente, de fato, para glorificar a Deus, é me glorificar, eu quero em troca. Sim. Então, quando a gente pensa em como Cristo, né, nos restaura nesse processo, é no fato de que os nossos desejos e anseios, eles precisam ser agradáveis a Deus. Nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada cristã, nesse processo de santificação que a gente vive, ter fome e sede do Senhor, mas uma fome e sede da verdade, da palavra. E é isso que vai nos saciar de verdade. Caso contrário, nós passaremos mal. E dependendo do tempo que nós ficarmos sem comer e sem beber, a gente vai morrer. Sim. Porque a gente não vai estar buscando o que vai nos satisfazer. João 15:7 diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas porque a gente vai pedir de acordo com a palavra do Senhor. Isso. Essa é a diferença. Aí muda tudo. Porque aí eu entendo que de fato o que Deus quer, o que Ele pede de mim. Então a minha saciedade vai estar completa. Eu vou estar de fato restaurada, né? Naquilo. Porque eu aprendo como eu devo pensar nesse processo, como eu devo agir nesse processo de santificação, aquilo que Deus pede de mim. Então Ele responde. Mas eu tenho que pedir de acordo com o que a palavra dele diz. Sim. Então é fantástico, porque ela até coloca uma frase aqui que ela fala assim, ó, lembre-se de que os seus anseios mais intensos, as coisas pelas quais você é mais apaixonado, definem, em última análise, a sua adoração. Então isso fecha, assim, o fato que é onde nós temos colocado o nosso anseio, né? Onde temos nos satisfeito nesse processo. E nós sabemos. E acabamos muitas vezes nos perdendo nesse caminho, né? Pelo pecado, pelo nosso coração, como a gente já tem visto. Sim. Mas a essência de fato é a satisfação no Senhor. E aí aquela hora a frase que você perguntou, o que eu lembrei, não sei se é essa, mas é que fala que a gratidão transforma aquilo que temos em suficiente. A gratidão, exatamente. Quando eu sou grata ao Senhor, eu sou grata e aquilo que Ele me dá é suficiente. Eu não olho para a vida de ninguém mais, eu olho para aquilo que Ele me deu, né? Para a história que Deus fez para mim. E aí eu me satisfaço. Maravilhoso, Ká. Maravilhoso, poderoso isso. Terminamos muito bem nesse sentido, né? Assim, eu lembrei de uma frase da Elizabeth Elliot, que até a Raquel Novaes cita bastante. Ela fala assim, nós podemos ser gratos pelo que nós temos ou nos tornarmos amargurados por aquilo que não temos. Uma coisa ou outra se tornará um estilo de vida. E a adoração tem tudo a ver com isso, né? Porque, na verdade, nós andamos, como você disse, orientados para o alvo da nossa adoração. E se os nossos desejos não estiverem reordenados em Jesus e na sua glória, ou seja, no nosso prazer nele, que é o que você disse, alimentado pelo relacionamento com a palavra, relacionamento com o Senhor,
por meio de Jesus, né? Que estilo de vida nós teremos, né? Que estilo de vida nós teremos? Certamente não para a glória de Deus, mas para esse caminho vazio de buscar a nossa própria glória. E eu gosto muito como a Elise termina, porque ela traz essa esperança, e eu comecei falando da oração, né? Que ela fala assim, Deus atenderá a sua súplica por salvação e livramento. E assim, eu costumo dizer uma coisa, já disse aqui em outros momentos, né? Que quando o Senhor nos encontra, porque eu já disse isso para uma pessoa, né? Assim, eu tenho orado todos os dias pedindo ao Senhor para revelar os ídolos do meu coração. Mas de fato, todos os dias a gente precisa clamar ao Senhor para que Ele realinhe o nosso coração, para que Ele revele esses ídolos. E ela fala assim, ao lutar com seus desejos em oração, que Ele lhe conceda a graça de depositá-los todos no altar do amor e do serviço a Ele. Então você terá a alegria de ver a obra dele em sua vida. Ele usará os desejos que lhe concedeu para avivar, acender e impelir sua adoração, seus relacionamentos e seu trabalho para a glória dele. Então, maravilhoso. E eu até lembrei do que o John Piper diz sobre oração. Ele fala que a oração é o meio de andar pelo Espírito. A oração é o jeito de andar pela fé. Em outras palavras, é o fôlego de vida cristã o dia todo. Simplesmente inspire e expire. É o modo como vivemos. Que o Senhor restaure esse estilo de vida de adoração a Ele nas nossas vidas, né? Muito bom, meninas. Esse é o nosso anseio. Creio que compartilhamos, né, disso. Obrigada aí por essa conversa tão enriquecedora. Eu não tenho nenhuma indicação, a não ser, assim, isso que eu li agora, né, sobre oração, tanto no início quanto agora, está no Catecismo Nova Cidade. Eu vou colocar aí o link para vocês na descrição. E algumas de vocês têm indicações também? Ou todas têm? Alguém tem? Ninguém tem? Dri, você primeiro, tem alguma indicação? Algum comentário final? Na verdade, ouvindo vocês falando e só me vieram alguns versículos em mente, mas eu queria falar especificamente um, né? Uhum. A Bi falou muito sobre todas as vezes que ela foi falando, né, das distorções, uhum, né, do nosso desejo, né? Ela falou muito sobre aquilo nos atribuir valor, né? Uhum. Sobre aquilo que nós desejamos, né? Virar a nossa identidade, né? Uhum, sim. E aí eu lembrei assim de Romanos 8, sim, de 5 a 9, né? Que fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, quem está nos dominando? Uhum. Esse raciocínio. É o Espírito de Deus, né? Quem está nos atribuindo valor? Onde está a nossa identidade? Sim, muito bom. E você, Bi, K, qual das duas? Ou as duas? No livro O Conhecimento do Santo, escrito por Tozer, ele diz o seguinte: existe uma maneira melhor. Trata-se de repudiar a nossa própria sabedoria e substituí-la pela infinita sabedoria de Deus. Deus assumiu inteiramente a responsabilidade por nossa felicidade eterna e está a postos para tomar as rédeas da nossa vida, assim que nos voltarmos a Ele em fé. Essa é a sua promessa. Eu guiarei os cegos por caminhos que não conhecem. Os farei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles.
e aplanados os caminhos escabrosos. Essas coisas lhes farei, e não os desampararei. Muito bom. Pois vamos colocar este livro. Eu quero só ler uma... Desculpa, Lívia. Pode falar, cara. Uma frase da Elizabeth Elliot que eu achei bem interessante. Ela diz assim: eu percebi que as lições espirituais mais profundas não são aprendidas quando Deus nos deixa ter tudo o que queremos no final, mas quando Ele nos faz esperar, suportando-nos em amor e paciência, até que sejamos capazes de honestamente orar o que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Seja feita a tua vontade. É, isso aí, gente. Muito bom, muito bom. Obrigada, meninas. Deus falou muito ao meu coração nesse episódio. Espero que você também que nos ouve tenha sido alcançado, né, por essa mensagem, assim, cristocêntrica, né? Precisamos de Cristo no centro. E eu quero orar, então, terminando. E voltamos. Logo mais, caminhamos para o capítulo 9. E aí já passamos para uma fase final da nossa jornada, se Deus permitir. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela grande misericórdia com que o Senhor nos alcançou. A tua graça, Deus, que nos move e nos tira, Senhor, muitas vezes desse engano da idolatria que tão facilmente toma o nosso coração. Ajuda-nos a caminhar em direção àquilo que o salmista clamou e disse: não tenho outro bem além de ti, não há outro que eu deseje além de ti. É assim que queremos viver, Senhor. Reordena os nossos afetos, anseios, desejos centralizados em Jesus e que nós possamos viver para a glória dele enquanto nos deleitamos nele mesmo. É assim que eu oro. Em nome de Jesus, amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.